possa abençoá-las. Amém? Graças a Deus. E que Deus possa levantar mais e mais mulheres de excelência. Amém? Nós vamos falar um pouquinho hoje de uma mulher que vocês não conhecem. Não sou eu não, que vocês me conhecem. Vamos falar um pouquinho sobre Ruth. Ruth, amiga. Oi, Ruth, amiga linda, leal, fiel, verdadeira e perseverante. Aleluia! Glória a Deus. O livro de Ruth, ele é tão pequenininho. Você já leu o livro de Ruth todinho? Só 4 capítulos. A gente lê assim de uma sentada, não é? Ele é tão envolvente e traz assim para a gente assim tanta emoção, enriquece tanto a nossa alma, não é? É um livro maravilhoso e é um livro assim que ele nos mostra o valor de uma aliança. A gente tem aliança no casamento, né? Aliança, você tira assim do dedo, você olha a sua aliança, você não consegue ver aonde é que ela começa e aonde ela termina. É uma aliança. Então ela está assim junta. Aliança é um pacto, é um tratado de fé, é um tratado de coragem. Na língua hebraica fala shimashia, aliança, pacto. No grego fala diatrike. É tão lindo, né? Porque é a mesma palavra, a gente fala aliança. O hebreu fala shimashia. O grego fala diakté. Mas tudo isso fala de lealdade. Lealdade, ela vai além da fidelidade. A gente mistura lealdade e fidelidade. Há diferença. A lealdade, ela implica muito mais compromisso, muito mais emoção, muito mais comprometimento, muito mais estar ali ligada. A fidelidade é mais assim, você firma um contrato com uma pessoa, é mais uma obrigação a fidelidade. A lealdade é amor. E a gente vai ver isso aqui muito claro na aliança de Ruth com Noemi. Todo mundo conhece a história de Ruth, a história de Noemi. Ruth começa quando Noemi sai de lá da sua terra. Houve uma fome lá em Belém. E Noemi era muito rica. A gente pensa que Noemi era pobre. Não, Noemi era muito rica. Quando eles foram embora, eles levaram muito gado, levaram muita riqueza lá para Moabe. Quando ela saiu dali, da fome que houve, eles vão para Moabe, mas leva com eles toda a riqueza. Mas eu acredito que quando a gente se apega à riqueza, a gente começa a ter problemas. A riqueza só faz bem para nós quando nós podemos construir algo junto com outras pessoas. Deus não vai fazer nenhuma de nós ricas se nós não tivermos no nosso coração que a gente precisa usar aquela riqueza para as pessoas que estão junto conosco, que têm aliança conosco. O marido de Noemi estava fugindo, sabe por quê? Ele não queria agora, naquele momento de fome, ele não queria dar dos seus bens para os seus compatriotas. Então vai para Moabe. Moabe era totalmente diferente. Os moabitas, a gente sabe muito bem que Deus fala desde lá,
desde lá de Êxodo: não entra na terra dos moabitas. E ali sai um judeu com a sua família, sua mulher e seus 2 filhos, e vão para Moabe. E lá em Moabe, os primeiros 10 anos foi de riqueza, foi de fartura. Mas de repente, Elimeleque morre. E Noemi fica com os filhos que já haviam casado com 2 moabitas. Adoravam outros deuses. Casaram com os filhos de Noemi e Elimeleque. A gente até nem liga muito para o nome deles, né? Quilion, parece, né? Malom. Até nome feio, né? Pra caramba, não é? Então, e eles continuam. Os filhos continuaram na riqueza do pai. Mas de repente as coisas vão piorando, piorando e piorando. E aqueles 2 moços morrem. E deixa as viúvas. E aí de repente todo aquele gado também de Noemi morre. E Noemi agora fica desamparada. Ela e as noras. Aí o que acontece? Naquele desespero, naquela necessidade de tudo, ela ouve falar que lá em Belém as coisas mudaram. Deus havia mudado a sorte da cidade do Senhor Jesus, daquele que viria, que nasceria ali, que traria luz, que tiraria aquela cidade das trevas. E aí Noemi chama as noras e fala: meninas, eu decidi, agora está muito difícil, morreu meu marido, passou um tempo, morreu o marido de vocês também, vocês 2 são princesas, elas eram princesas, as 2 eram nobres. Quando Noemi, seu marido e seus filhos chegaram ali em Moabe, logo os pais delas já tratou de fazer aliança com ele. É rico com rico. Que coisa incrível, né? A gente pensa que é só hoje que essas coisas acontecem, mas já acontecem há muito tempo, desde os primórdios. E as deu em casamento aos filhos de Noemi, 2 princesas. Noemi é naquela vida difícil, e agora ela chama as 2 noras e fala: olha, está insustentável viver aqui, eu vou voltar para os meus. Vamos fazer uma coisa? Volta vocês também para os palácios de vocês. Volta lá. Vocês são jovens, bonitas, glamurosas, nobres, inteligentes. Volta para casa. Lá vocês vão achar marido. Vocês vão viver uma nova vida, uma vida de excelência, uma vida de princesas de novo. Porque comigo não tem nada que eu possa oferecer a vocês. Então o que acontece? Elas choram. Elas 2 choram, as 2 noras choram, mas a Noemi insiste. Volta. A nora, chamada Orpa, entendeu e voltou para casa, voltou para o palácio do pai, voltou para as mordomias.
né? Ela estava passando uma vida de dificuldade com a sogra. Então agora ela volta para casa. Mas Ruth, amiga, é o sinônimo, viu? É o símbolo de Ruth, amiga. Ruth tem uma palavra decisiva, e ela lança aquela palavra com todo o ardor do seu coração. Está no livro de Ruth, no capítulo 1, no verso 16, disse, porém, Ruth: não me instes que te deixe, que me afaste de ti. Não me insista para que eu volte para os meus. Eu já os deixei há 10 anos atrás. Eu deixei minha casa, eu deixei meu pai, minha mãe, meus amigos, minha religião, minha cultura, os meus bens. Eu deixei tudo. Então agora, Noemi, não insista, não vai valer a sua insistência. Agora, aonde quer que você for, eu irei. E onde quer que você pousar, onde você deitar a sua cabeça, onde você encontrar um cantinho e você ficar ali, eu pousarei junto contigo. E ela fala mais: o teu povo, os judeus, será o meu povo. E o teu Deus é o meu Deus. Ela deixa todos os deuses para trás. E ela fala assim: onde quer que morreres, morrerei eu. E onde você for sepultada, eu também serei. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se coisa que não seja a morte me separar de ti. Gente, isso aqui é aliança. Isso aqui é aliança. É o princípio da aliança entre duas mulheres, entre uma sogra desafortunada. Noemi não tinha nada para oferecer a Ruth. Se Ruth voltasse para sua casa, ela estaria dentro do conforto da sua família, dentro do conforto físico. Ela estaria de volta ao palácio, com pessoas servindo-a de dia e de noite. Bastava só um gesto dela e a pessoa viria atendê-la. Mas ela firmou uma aliança. Noemi não pediu nada para ela. Aliança, gente, quando a gente firma aliança, não precisa pedir nada. Quando é aliança, é lealdade. Não é uma imposição. Não é imposta. Você só firma aliança se você ama. Ruth amava Noemi de uma maneira tão grandiosa, de uma maneira tão gloriosa, que ela fala: aonde você for, eu irei. É fácil. Uma moça jovem tinha tudo. Sair do palácio e de repente agora começa a andar no deserto com a sogra, voltando para a casa da sogra. A sogra ia voltar, mas também já não tinha casa mais, já tinha vendido tudo, não tinha mais nada lá em Belém. Ela ia agora sem nada, desprovida de tudo. E aqui Ruth inicia esse desapego.
Será que nós temos desapegado de coisas corriqueiras que invadem a nossa vida? Será que nós temos feito uma aliança? Primeiro a gente faz uma aliança com Deus. A nossa primeira aliança é com Deus. Depois a gente faz aliança em família. Se a esposa não for aliançada com o esposo, nada vai dar certo. Ele pensa de uma forma, a esposa pensa de outro. Não vai dar certo. Aliança em família. Depois aliança entre as pessoas que nós amamos, que nós somos leais a ela, e que nós acreditamos que elas também são leais a nós. Ruth faz esse pacto porque ela acreditou em Noemi como uma amiga leal e fiel, e que ela iria seguir durante toda a sua vida. A aliança é muito fina. A gente precisa pensar em alianças. Sabe que nós temos feito aliança umas com as outras? Quando a gente faz aliança, às vezes a gente abre mão de algumas coisas que traz satisfação a nós. Mas eu tenho uma aliança com a Rose, com a pastora Rose. Eu sei que não é isso que ela quer. Então, se eu estou andando junto com ela, então eu vou abrir mão disso aqui, para que eu possa realmente andar em lealdade com ela. Lealdade vai além de tratado, de pacto, de contrato. Lealdade é amor. Ela vem de dentro para fora. Noemi volta agora, saiu de Belém, uma mulher riquíssima, 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 e agora voltando para Belém com um futuro incerto. E o que nós vamos falar de Ruth? Ruth agora está andando junto com uma pessoa, uma mulher de um futuro incerto. Uma mulher já de uma certa idade, que não podia mais oferecer nada para ela. Mas Ruth, ela tinha um amor inabalável e uma lealdade incontestável na aliança que ela havia firmado com Noemi. E Ruth não se deixa levar pela circunstância. Andando ali no deserto, na pobreza, na solidão, ela não atentou por algo que Noemi não tinha para dar a ela. Ela não se apegou a um passado de Noemi, de ter sido aquela mulher rica. Ela não ligou para isso. Gente, antes de viver com uma pessoa muito pobre, é melhor viver com uma pessoa rica, não é? Mas ela não pensou isso. Ela não ligou para isso. Ela conheceu Noemi quando Noemi chegou lá, quase 20 anos. Ficou casada lá com o marido dela lá 10 anos. Ainda vivendo bem, vivendo rica. Saiu lá do palácio na nobreza, agora está andando no deserto, por conta de uma aliança. Quando a gente faz uma aliança, a gente vence barreiras, vence batalhas, e a nossa aliança é firmada, porque nós cremos que o nosso Deus é poderoso, e nós trabalhamos para o reino dele. Por isso nós precisamos firmar alianças, lembre-se disso.
Nós não podemos trabalhar separadas. Não podemos. Eu não posso fazer nada sem que vocês não saibam. Nós temos uma aliança com Deus. E nós precisamos que esta aliança se renove. Nós não podemos fazer nada por conta própria, porque é uma aliança entre nós. Somos mulheres, pastoras, servas de Deus, mulheres que trabalham para o reino, e o reino de Deus está firme. O diabo não tem poder para esvanecer o reino de Deus. Às vezes a gente fica assim pensativa, sabe que dá certo? A irmã fulano de tal está fazendo isso, a outra está fazendo aquilo, a outra está fazendo aquilo. Por que a gente não faz as mesmas coisas juntas? Onde está a nossa unidade? Por que a gente não conta o que a gente está fazendo lá na igreja e que está dando certo? Por que a gente não conta isso umas para as outras? Por que a gente não tem mais reuniões como esta aqui para solidificar a nossa aliança? Para despertar a nossa aliança? Por que a gente não faz mais? Porque estamos ocupadas, cada uma nas suas coisas. Eu estou preocupada porque eu vou fazer uma campanha tal. Eu estou preocupada porque eu estou fazendo um culto especial dia tal. Por que não fazemos um culto igual? Por que não fazemos uma mesma campanha? Decidimos ter um encontro entre nós, assim, vamos decidir aqui, missionária. Uma tem uma boa palavra, uma campanha. Missionária, o que a senhora acha dessa campanha aqui? Podíamos todas nós fazermos. Isso é aliança. Aliança fala a mesma linguagem. Aliança são votos. Ruth fala: onde você pousar, eu pouso também. Se for debaixo de uma árvore, se você deitar ali debaixo da árvore, eu deito também. Aonde você comer, eu como. O mesmo bocado que você comer, eu também vou comer. Por que a gente não faz isso? Idealizar campanhas entre nós e levarmos ao nosso missionário, ao nosso pastor Júnior. Seria algo interessante. Mas uma faz um caminho aqui, outra faz um caminho lá, outra faz outro caminho. E no final das contas, os resultados são muito pequenos. Porque está faltando linguagem igual. Está faltando coração igual. Está faltando renovação de aliança. Temos que renovar as nossas alianças. Amém? Ruth não atentou por aquilo que Noemi poderia oferecê-la. A aliança já estava feita, já estava selada. Então o que ela tinha que fazer agora? Partir, voltar com Noemi, de onde Noemi havia saído. Ruth fez o contrário, né? Vocês lembram de Abraão? Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, sai do meio desses deuses que tem aí, e vai para uma cidade que eu vou te mostrar. Vai para lá. Agora Deus faz com Ruth. Vai também, Ruth, vai agora. Vai com Noemi para um lugar desconhecido. Deixa o seu pai, deixa a sua mãe, deixa os seus irmãos, amigos, sua terra, sua cultura, seus deuses. Deixa tudo. Ela era politeísta.
adorava muitos deuses. Por que Ruth, eu fico assim perguntando, por que Ruth, então, gente, ela tinha 30 e poucos anos, ela era uma moça nova ainda. Por que Ruth fazia assim algo tão drástico na vida dela, gente? Quando ela firmou aquela aliança com Noemi, pensou? Mas nós temos que entender uma coisa: aliança une destinos. Aliança une destinos. Guarda bem isso dentro de você. E lá se vai Ruth e Noemi, e elas chegam em Belém, e era tempo de colheita, mas eram duas mulheres viúvas, sozinhas. Faltava para elas a figura masculina que as protegesse, que acompanhasse elas, que falasse por elas. Aí Noemi recebeu de Deus orientação, e ela fala: Ruth, amanhã vai começar a mudança na sua vida. Marca bem, Ruth. A aliança, ela nos traz glórias futuras. Quando você firma aliança, você não sabe o que vai acontecer, mas o Deus da aliança, aliança que une destinos, Ele começa a fazer coisas novas na nossa vida. Aí Noemi instrui Ruth para ir num certo campo. Aquele campo pertencia a Boaz. Boaz já era um homem de 80 anos de idade. Ruth agora deveria ter quase 40 anos. Mas era muito bonita, né? Porque encantou Boaz. Sabe que ela era assim que nem eu? Que encantei o Jaime Cruz? Olha lá, ó. Foi só olhar. Foi no primeiro olhar. Ruth recebeu as instruções de Noemi, vocês já conhecem a história, e foi lá então para pegar as sobras. O pessoal estava lá fazendo a ceifa, né? E ela pegava as sobras. Boaz já havia ouvido falar de Ruth, a nora de Noemi. A Ruth era uma moça assim, tão perfeita, tão humilde, tão simples, que não dá nem para você acreditar que ela tinha vindo de um palácio. Normalmente as pessoas do palácio são assim, nariz empinado, né? Mas Ruth não, Ruth era diferente. Aquela aliança fez a princesa sair do palácio e ir direto para o campo. Deus tirou Davi de trás da malhada, tirou José do poço, e agora ele põe Ruth, a princesa, no campo para colher as espigas que sobravam. E Boaz viu aquela moça e elogiou-a pelo trabalho dela e começou a favorecê-la. O que isso quer dizer para nós, gente? Que Deus sempre vai levantar alguém para suprir as nossas necessidades. Deus sempre vai levantar alguém na igreja, fora da igreja. Vocês já perceberam que às vezes assim, de repente, você está fazendo uma grande obra com seu marido, ali na congregação, e vocês estão assim, ó, suando, dando o melhor de vocês, mas de repente assim, as finanças não tem mais, e de repente aparece uma pessoa assim, ó, aí você fala, ó, alguém que você nunca viu na sua vida. Já aconteceu com vocês isso? Já, gente.
Já aconteceu. Você nunca viu aquela pessoa, de repente ela vem e deposita ali na sua mão exatamente aquele valor que você estava necessitando para cobrir as despesas da obra de Deus naqueles dias. Ruth estava assim, gente. Precisava comer, precisava ter um lugar para dormir. Elas ainda não tinham uma casa, nem ela e nem Noemi. E ela havia prometido a Noemi que ia cuidar de Noemi. O pastor Ronimar, cuide de mim. Já vou para 80. Né? Cuidem de mim, pastoras. Vou estar sob os cuidados de vocês. Viu? Cuidem de mim. É tão bom a gente ser cuidada, né? É tão gostoso, né? Alguém que vem e cuida de você com amor, na aliança da lealdade, né? Então, Deus sempre vai levantar alguém, um remidor para as nossas vidas. Jesus é o nosso remidor. Aleluia! Glória a Deus. Jesus é o nosso remidor. Nós já estávamos lá no terreno do inimigo. O inimigo já havia tomado posse de nós, mas vem o remidor e toma e saca ali das mãos do inimigo e nos dá uma nova vida. Assim como Deus preparou lá no verso 11 do capítulo 2, a gente vê agora Boaz amando Ruth. Coisa linda, né, gente? Quando é de Deus, é assim, ó. Não abrir e fechar de olhos. Quando fica essa coisa, briga para lá, arrebenta para cá, aí complica tudo. Boaz amou a Ruth de uma maneira tão profunda, assim como Deus nos amou, entregou o seu filho, o nosso remidor. Deus preparou Boaz como libertador de Ruth. Ele está preparando pessoas de todos os lados, do sul, do leste, do oeste, para nos abençoar. Amém? Ele está me preparando para abençoar a vocês. Eu creio. Ele está preparando vocês para me abençoarem. Aleluia. Ele está levantando pessoas, as mais inusitadas, para te ajudar. Pessoas que você nem conhece. Isso é tão assim, tão... Hoje eu estava assim, preparando, lendo, relendo o que eu já havia escrevido. Eu me lembrei há muitos anos atrás, eu nem estava. Eu estava viajando. Mas o missionário, o pastor Israel e o pastor Júnior eram meninos. E quando a mãe não está em casa, eles têm que comer, né, gente? Aí eles saíram e foram andando na cidade. E chegaram lá naquele restaurante, como é que chama? Lá lá de cima, lá no centrão lá de Cuiabá. Ah, meu Deus. Esqueci o nome do restaurante agora. Não, um restaurante chique. Uau, Deus tem plano. Deus tem a grande. Ô, missionário, aquele restaurante lá do centro lá. Chopão. Depois que eles me contaram a história, chegaram lá no Chopão. Foi domingo depois que eles fizeram a reunião aqui. Foram lá no Chopão, pediram a comida. E eles começaram a comer. E eles viram um homem, estava numa outra mesa, sozinho. E aquele homem olhou para eles. Mas eles não conheciam, simplesmente uma noite, continuaram comendo. Quando eles terminaram a refeição, o homem já havia saído. Aí o missionário pede a conta, e o garçom falou, não, a conta já está paga.
a conta já está paga. Aquele homem já havia pago a conta deles, porque viu assim tão bonito um pai com 2 filhos naquela harmonia. É Deus que faz isso, paga a conta. Ele manda pessoas para te ajudar. É incrível. Quando o missionário e eu fomos para a Europa, a gente comprou a passagem no cartão, um punhado de prestações. Compramos e fomos para lá e ficamos lá quase um mês. E voltamos, quando nós voltamos era a hora de pagar a conta. Aí eu olhei lá a fatura, não tinha conta. Aí eu liguei lá. Não, aqui não tem conta da senhora não. Não tem nenhuma passagem que a senhora tenha comprado aqui. Fiquei assim, né? Aí, passou uns dias, eu tornei a ligar. Não, a senhora não tem conta nenhuma aqui. Aí nós ligamos para o pastor Noel Quinlan, que tinha nos levado. E contamos para ele a história. Eu falei, olha, pastor Noel, eu já liguei 2 vezes. Liguei mês passado, não tinha conta. Liguei esse mês, continua não tendo a conta. Ele falou, liga mais uma vez só. Só mais uma vez. Porque Deus está trabalhando. Aí eu liguei mais uma vez, não tinha conta nenhuma. Nós fomos e voltamos sem gastar 1 centavo, ainda trouxemos dinheiro no bolso para colocar na obra de Deus. Aleluia! Deus trabalha para nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia! Ele usa pessoas que nós não conhecemos, mas que são conhecidas por Ele. Final da história de Ruth, todo mundo já sabe. Olha a resposta da aliança que ela firmou com uma mulher que estava improvável naqueles dias. Ela fora provável 20 anos atrás. Agora ela era uma mulher improvável. Tinha nada para oferecer. Noemi agora era uma mulher desacaçoada da vida. Quando ela chega em Belém, fala, Noemi, você voltou. Não, por favor, me chamem de Mara. Me chamem de Mara, eu não sou mais Noemi. Eu agora sou uma mulher amargurada. Eu sou uma mulher que perdeu tudo que tinha. Eu não tenho mais o nome de Noemi, agora meu nome pode ser Mara. Amargurada. Fazer aliança com uma pessoa amargurada, como diz o cuiabano, tchá por Deus, tchá por Deus, não tem outro jeito, só faz se for Deus que mandar fazer, porque não tem nada para te dar em troca da aliança. Mas a aliança não tem troca. Aliança a gente dá, a gente entrega. Aliança é entrega, entrega verdadeira, entrega de um amor profundo, um amor que vem lá de dentro e que ele arde no nosso peito e nos constrange a firmar a aliança. E aí Boaz ama Ruth, e deste amor nasce Obed. Ruth já tinha 40 e qualquer coisa, mas teve um filho, só ele, só Obed, não tem mais, só Obed. A promessa era de um. Nós também temos promessa, mais um, viu? Quando você for para a igreja, leve alguém com você, leve mais um, leve mais um. Aleluia! Se cada uma de nós levarmos mais um, e aquele mais um que nós levarmos na outra reunião levar mais um, nós vamos saquear o inferno. Era só um, Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. E Davi é quem? E Jesus é da linhagem de quem? Jesus, filho de Davi. Tem compaixão de mim. Por que tudo isso aconteceu, querida? Não vou nem falar tudo isso não, porque já chega.
Por que tudo isso aconteceu? Porque Ruth firmou uma aliança com Noemi. E eu vou repetir: aliança não é pessoas que são unidas, são os destinos. Vai além. É a nossa essência. É a nossa essência, é o nosso destino, é que é unido. Agora vamos voltar um pouquinho lá no princípio. Eram duas noras, né? Lembra do nome da outra? Orfa. Mas só 2 ou 3 pessoas que falaram Orfa. Vocês já viram alguém chamar Orfa? Eu só vi uma mulher chamada Orfa, lá nos Estados Unidos. Ela é uma mexicana, uma pastora e tanta. Ela faleceu há alguns anos atrás. Só essa. Nunca vi Orfa. Por quê? Desleal. Ela olhou, ela andou por vista, ela não andou por fé. Ela voltou para os seus deuses, para a sua cultura, para o seu palácio, que ela também era uma princesa. Ela voltou ao que era antes. Ela não se deixou ser transformada. E Ruth, a Bíblia nunca mais falou em Orfa. Eu não vi mais ninguém com o nome de Orfa. Eu não conheço ninguém aqui no Brasil que chame Orfa. Mas Ruth, todas as vezes que a gente abre a Bíblia, nós vamos ler lá o livro de Ruth. Nós vamos deparar com o nome Ruth. E nós vamos lembrar da história de Ruth, dos desafios que ela enfrentou, das incertezas que ela viveu, dos desencontros que ela teve na vida dela. E nós vamos ver também que o valor de uma aliança que une destinos. E isso nos leva a ver, Ruth foi confirmada por Deus, porque ela entra agora na genealogia de Jesus, o chamado filho de Davi. Irmãs, vamos firmar uma aliança aqui hoje entre nós. Não vamos ficar uma lutando contra a outra, não. Se alguém falar a qualidade de alguém, aumente as qualidades. Ah, não é só isso não, ela é mais. Mas viu como que é? A pastora, meu Deus, eu não conhecia a pastora Luana, mas pensa que graça. Pensa que mulher linda, meu Deus do céu. Ah, porque você não conhece ela direito. Para com isso. Pastora Luana eu conheço, ela é linda por dentro e por fora. A pastora Verônica, meu Deus do céu, que mulher sábia. Que mulher cuidadosa. É assim que nós temos que ser, gente. Unidas, aliança une destinos. Vamos permitir que os nossos destinos sejam ligados, sejam unidos a partir de hoje. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero agora que nós unamos alianças aqui. Vamos unir nossos destinos aqui. Vamos fazer isso? Vamos sair? Vamos dar nossas mãos aqui, todo mundo. Eu vou tirar esse sapatinho aqui, que acho que agora já deu, né? Já deu. Já deu. Eu vou descer, né? Lá embaixo. Não vou ter problema aqui, não. Consigo. Obrigada. Aí, princesa desse jeito aí, ó. Viu aí? Fazer o quê? Vamos ligar as nossas mãos. Vem pra cá, queridas. Sai daí de trás. Vamos unir aqui agora destinos. Vamos unir os nossos destinos aqui. Vamos chamar nossos pastores que estão aqui hoje. Vamos chamar esses homens de Deus. Deus uniu os nossos destinos. Pastora Lúcia, teu destino unido com o pastor. Ó, olha lá, ó, bonitão toda a vida, né? Albino. Ó, o pastor Valmir. Pastora Anice. Deus uniu o seu destino, pastor Anice, com o pastor Valmir. Deus uniu meu destino com o missionário Jaime. Cadê o pastor Júnior? Cadê o pastor Júnior? Está aí?
Chama o pastor Júnior para mim. Vamos pedir esses servos de Deus abençoados. E que nós estamos debaixo, né, da autoridade deles. Eles vão orar por nós. Chega aqui, pastores. Vocês estão longe de nós, porque o missionário vai ser o último, né? Porque ele é o pai, né? Então vamos orar aqui, pastor Júnior. Que Deus possa unir aqui destinos nesta tarde, nesse comecinho de noite. Vamos começar a ter mais encontros aqui. Encontro na mesa. Sentar, conversar, tomar um café, orar. Gente, oração. Oração é a chave que abre portas. Aleluia. Aleluia. Aliança une destinos. Vamos começar a orar. Começar com o pastor Valmir, pastor Albino, pastor Júnior e o missionário que vai dar a bênção final para nós. Em nome do Senhor Jesus. Do Senhor, meu Deus, estejam sobre a vida de cada um das tuas filhas, Senhor, e cada dia mais, ó Deus, seja bênção sobre elas, unindo, Senhor, nesse ministério, meu Deus, abençoando as tuas filhas, ó Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Nós te pedimos, meu Deus, abençoa aquelas que não puderem estar aqui nesta noite. Onde estiver, ó Pai, que a bênção do Senhor os acompanhe, Senhor, Deus Todo-Poderoso, dando força, sabedoria, união, meu Deus, para que esse trabalho, Senhor, possa resgatar almas, vidas, pelo poder da Tua Palavra, ó soberano e poderoso Deus. Pai, te damos graça, te adoramos, te louvamos, em nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor nosso Deus. Terra, Senhor, apresentamos nesta noite, Pai, as tuas filhas que estão diante da tua presença nesta noite, e aqui estamos, Senhor, ministrando sobre a vida de cada uma, meu Pai, essas mulheres pastoras que o Senhor tem chamado para esse ministério. Que o Teu Espírito Santo possa usá-lo poderosamente, mais e mais, capacitando, mais e mais, meu Deus. Senhor, meu Pai, que elas continuem, essas mulheres guerreiras, ao lado, Senhor, dos seus esposos, pastores. Meu Deus, que a Tua unção esteja sobre elas, sobre a nossa vida, sobre esse ministério. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço nesta noite, que esta unção, Senhor, essa porção dobrada do Teu Espírito, esteja sobre a vida de cada uma, meu Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, essa é uma tarde marcada por uma aliança. Essa é uma tarde, Senhor, que Tu mesmo preparaste para que Tuas servas estivessem aqui, reunidas em um só coração, em uma só fé, fortalecendo os vínculos, fortalecendo os laços, ó Deus, de amor, de companheirismo, de amizade entre cada uma delas. Ó Deus, o Senhor tem colocado uma obra nas mãos das Tuas servas. O Senhor tem colocado uma grande responsabilidade, cuidar do rebanho do Senhor nesta terra. Mas agora também, Senhor, eu quero te pedir, cuida das Tuas servas, cuida do coração das Tuas servas, cuida da mente das Tuas servas, cuida do corpo físico, traga saúde, Senhor, às Tuas servas.
renova as forças das tuas filhas aqui nesta tarde, e que cada uma delas, Senhor, saiba que elas não estão sozinhas. Meu Deus, que a tua serva perceba, que a tua serva saiba que ela não está só. Há outras amigas de ministério que sofrem os mesmos dilemas, os mesmos conflitos, as mesmas guerras, enfrentam as mesmas batalhas, mas o Senhor tem sustentado, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem protegido as tuas filhas, ó Deus. Derrama, ó Pai, um renovo espiritual. Derrama um renovo espiritual. Afirma, Senhor, o ministério das tuas servas. Uma vez mais, Senhor, afirma o ministério das tuas filhas, em o nome de Jesus Cristo. Te damos graças, Senhor, porque nesta hora alianças estão sendo renovadas aqui, alianças estão sendo feitas, renovadas e fortalecidas, e nós pedimos que a bênção do Senhor possa prosseguir sobre a vida de cada uma destas líderes trabalhando nesse ministério, Senhor. Essas mães que o Senhor tem concedido a esta igreja, a este ministério, responsáveis por filhos na fé e por filhos biológicos. Pai, as fortaleça nesta noite. Fortaleça a mente das tuas servas, Senhor. Proteja, ó meu Pai, proteja a vida dela. Em o nome do Senhor Jesus, tua unção, a tua graça seja liberada. Fertilidade no ministério, para prosseguir produzindo mais líderes para cada geração. Ó Deus, nós te agradecemos por estas mães que aqui estão. Nós te louvamos, nós te bendizemos e pedimos que a unidade, as alianças formadas nunca venha quebrar. Mas em nome de Jesus, guarda a mente destas mães que aqui estão, em nome de Jesus. Vivo outra vez. Amém. Glória a Deus. Pastor Alvanimar. Irmãs, merece um abraço, não merece? Glória a Deus. Glória a Deus. Isso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Também quero aproveitar esse momento de alianças, dizer a todos os irmãos, os servos, os obreiros dessa casa, que nós também temos uma aliança. Viu, irmão Júnior? Uma aliança. Não humana. Viu, Wander? Mas uma aliança de Deus. Viu, Leca? Leandra, Peterson, Ana, Bruna, Rose, José, meus irmãos queridos, Alexandre, Sofia, Fábio, meu netinho, Carolzinha, Manu, Eduardo, Tami, Ruth, Filhota, Ju, Cida, Tiagão e todos os outros irmãos que não estão aqui. A gente só pode fazer a obra do Senhor quando nós temos uma aliança. A missionária falou sobre a aliança, que a lealdade ela é feita por amor. Glória a Deus pela vida de vocês. Nós temos uma aliança, né, pastoras? Glória a Deus por isso. E a missionária falou aqui a respeito de andarmos alinhados, andarmos juntas. Vocês sabem que a gente, como sede, a gente sempre faz as coisas pensando também nas outras congregações. Nós temos um trabalho com mulheres aqui. Nós temos o projeto Esther, que muitas aqui fizeram. E às vezes a gente vai para outros lugares procurando saber como que é feito outras coisas. Não que isso seja errado, mas às vezes nós temos um trabalho tão bonito dentro da nossa casa. Projeto Esther. Um projeto que é feito em 5 semanas. Fala sobre restauração. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quantas mulheres nós alcançamos aqui através do projeto Esther? Um projeto evangelístico. Eu quero aconselhar vocês a fazerem. Às vezes a gente faz alguns projetos e fala assim, mas é tão caro, é tão dispendioso, tem que comprar livro, tem que ficar ligado, associado. Sabe, irmãos, aqui o projeto Esther, a pastora aqui faz o projeto Esther, já me perguntou se eu ia fazer agora esse ano, falei que no próximo semestre, quer começar junto, vamos embora. Eu passo material, não cobro nada por isso, porque o que eu recebi de graça a gente passa. O material está lá com ela. Ela vai cobrar um valor da inscrição, não é repassado a mim esse valor da inscrição, porque é todo gasto no investimento que se tem, e é uma bênção. Amém? O trabalho com as crianças, às vezes você está lá batendo cabeça. Tem igrejas aqui que está deslanchando, glória a Deus por isso, está sendo feito lindo o trabalho. Mas tem uns que não vai porque você está batendo cabeça e não consegue fazer o trabalho. Pede ajuda. Tem pastoras aqui que eu mando lição. Às vezes, quanto que é a apostila? Não estou cobrando, eu quero que o trabalho seja feito. Eu mando a lição que é dado aqui, pastora Jocasta, pastora Dani, pastora Beth. Eu mando a lição que é enviado aqui, tudo certinho, os visuais. E às vezes a gente está esperando a internet cair, o visual está lá prontinho. Como é que faz? Clica lá no YouTube. Como que faz uma Bíblia gigante? Está lá. Né? Não precisa bater cabeça. Nós estamos trabalhando aqui para desenvolver o trabalho com as crianças. Pede ajuda. Não vai ser cobrado nada. Amém?
nós precisamos deslanchar no trabalho com as mulheres, no trabalho com as crianças, e assim a gente vai avançando, né? Nessa lealdade, nessa comunhão, nesse amor. Não tem problema com isso. Vamos embora, vamos para cima. Amém? Tem uma palavra lá em Ageu, no capítulo 2, que também queima no meu coração. O Senhor chama lá o sumo sacerdote, chama o povo, porque no capítulo 1 ele fala lá a respeito da construção do templo, que o povo foi falar que não era hora de construir o templo. E lá no capítulo 2, depois que Deus deu uma lavada no povo, ele fala para o sumo sacerdote: ser forte. Fala para o povo: ser forte e trabalhe. Nós precisamos trabalhar. Às vezes a gente fala assim: será que eu fui chamada mesmo para isso? Eu não vou parar com isso. E Deus está dizendo: eu estou com você, faça. Vai, trabalhe, está cansada, espera em Deus, confia. Trabalhe com as crianças, com as mulheres. Às vezes a gente não vê o resultado, porque o nosso ânimo, às vezes, e muitas vezes, é ver o resultado. Mas nós precisamos continuar acreditando no nome do Senhor Jesus. Amém? Quantas crianças foram marcadas, já estão aí adultas? Quantas mulheres, casamentos restaurados através da sua vida? Fala glória a Deus. Então vamos para cima. Amém? Vamos para cima. Muitos trabalhos aqui. Eu estou feliz também, junto com a missionária Cecília, com certeza, a pastora Carla, né? A pastora Carla é o bebezinho aqui das pastoras. É ou não é? Você foi consagrada a pastora quanto? Mas Deus tem usado tanto a pastora Carla, né? Tem sido uma bênção e corajosa. Porque às vezes, se você colocar o telefone assim, você falar na internet, missionária Cecília né? Naturalmente. Mas você colocar pastora Cristiane, né? E começar a falar, você tem que ter uma coragem. Pastora Jocasta também tem ali o devocional. Você já falou com Deus hoje? Eu tenho uma palavra de Deus para você, né? E essas mulheres aqui que têm feito isso, é maravilhoso. Me falta isso, coragem. Né, pastora Rose? Colocar o telefone aqui e falar. Precisamos, né? E a gente fica muito feliz de ver o desenvolvimento, o trabalho que vocês estão fazendo. E a gente vê, né, missionária? Nós vemos. Amém? Nós vamos encerrar, porque amanhã, cedinho, 8 horas da manhã, nós temos a Santa Ceia. Quem veio hoje, tá assim, permitido faltar amanhã? Tá permitido faltar amanhã? Não? E aí, pastora Beth? Vai? Mas volta amanhã? Xiii, glória. Mas amém. Motorista, né? Oh, meu Deus. Vamos ficar de pé, então, para a gente poder encerrar? Liberar essas mulheres que vão pegar trânsito. Pastora Jocasta, que virá de Pochoré, vai ficar na casa da mãe. Amanhã de manhã está aqui. Pastora Lúcia, que mora lá, depois do São Mateus. Quem mais mora longe aqui? CPA é bem aqui, pastora. A senhora está aqui, terça-feira, Santa Ceia, né? Uhum. Cadê a pastora Verônica? Cáceres, né? Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês.
Espero que vocês tenham se sentido amadas, acolhidas, honradas. Que Deus continue abençoando a cada dia mais. No nome de Jesus. Amém? Missionária está avisando aqui que você pode levar, tá? Pastora Lúcia também está avisando que a pastora Carla vai ministrar lá no São Mateus. Que dia? Sábado agora. Quem mais vai ministrar em outros lugares aqui? Pastora Jocasta amanhã lá na ICB Colorado. Missionária Cecília lá no Mangabeiras amanhã. Quem mais vai ministrar em outro lugar, sem ser na sua congregação? Pastora Cristiane? Sexta-feira, lá no 1º de março. Pastora Taíde, sexta-feira. Quem mais? Olha. Amém. Graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te louvar por essa tarde. Te agradecer, Pai, pela vida de cada uma dessas pastoras que tiraram esse tempo, Pai, para estar aqui. Abençoe a família, a casa, o ministério. Pai, leva elas protegidas, guardadas, debaixo das tuas boas mãos, poderosas. E que amanhã na Santa Ceia seja uma bênção. Usa o nosso missionário Jaime para abençoar o teu povo. No nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa esta igreja, abençoa, Pai, esse estado. Abençoa, Senhor, o nosso país. No nome do Senhor Jesus, nos usa para aquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que o Senhor vai fazer nesta nação. Nós queremos fazer parte dos teus planos. Nós estamos aqui e pedimos ao Senhor, usa-nos para aquilo que o Senhor vai fazer, Pai, nesta cidade, neste estado. Nós queremos fazer parte deste grande mover. Nós queremos fazer parte de alcançar essa geração. Nós queremos fazer parte dessa geração que vai subir no céu e encontrar com o Senhor nos ares. No nome de Jesus, leva-nos em paz, guardados, protegidos, Pai. E nós te agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. O café ainda está na mesa. Se alguém quiser ainda se assentar, conversar mais um pouco, fique à vontade. Se não, estão liberadas para ir para casa, descansarem. Tem rifa. Nós vamos fazer um sorteio amanhã de 2 cestas com bolsas, tá? O pessoal da mídia está aqui com a rifa. Se você precisar, é só chamar, R$10, vai concorrer a 2 sorteios de 2 cestas com bolsas, perfumes, para ajudar na conferência de jovens. E também vai ter feijoada, viu, irmãos? Irmãs, para você levar para casa prontinho para o seu almoço. R$25 vai ser a marmita de feijoada, tá bom?